Meu filho usou os 120 mil reais que dei para umas férias em família em Búzios. Depois me olhou nos olhos no aeroporto e disse que esqueceu de comprar minha passagem. Ele disse isso com o mesmo tom casual que poderia usar para dizer que esqueceu de comprar leite. Me disse para simplesmente voltar para casa. O que ele não entendia é que casa é onde um homem constrói sua vida e onde guarda o número de telefone de um advogado muito bom. Quando o avião deles pousou no paraíso, eu já tinha feito uma ligação que transformaria o sonho tropical deles num pesadelo. O ar no terminal do aeroporto era denso com o zumbido estéril do ar reciclado e o barulho baixo de malas sendo arrastadas. Era o som de partidas, de novos começos. Eu estava ao lado de uma montanha de bagagem nova, o cheiro de plástico fresco ainda grudado nas alças. Meu filho Marcelo tinha insistido nisso. Precisamos viajar com estilo, pai, tinha dito com um sorriso largo e brilhante. Eu tinha pagado por tudo, é claro. Assim como tinha pagado pelas passagens de primeira classe, pelo resort 5 estrelas, toda a experiência de 120 mil reais. Era o afinal meu presente, minha oferta para a família. Carla, minha nora, estava agitada ao redor das crianças, sua voz um pouco alta demais, um pouco alegre demais. Ajustou a gola do nosso neto Lucas pela terceira vez. Um gesto que pretendia parecer maternal, mas se percebia como pura energia nervosa. Marcelo não estava olhando para nenhum de nós. Seu olhar estava fixo na tela de partidas, seu pé batendo um ritmo rápido e ansioso no chão polido. Eu era o único que permanecia perfeitamente imóvel. Uma pequena ilha de calma no oceano de emoção agitada deles. Os observei, meu filho e sua esposa, e senti a dor familiar de uma distância que não tinha nada a ver com quilômetros. Estavam bem aqui, mas tinham ido embora há muito, muito tempo. Finalmente chegamos na frente da fila. A atendente do check-in, uma mulher jovem com um sorriso profissional, mas cansado, pegou nossos passaportes. Digitou no computador, seus olhos escaneando a tela. Devolveu os passaportes para Marcelo, Carla e as crianças. Depois me olhou, seu sorriso vacilando só por um segundo. Senhor Silva, disse, sua voz educada mas firme. Tenho seu passaporte aqui, mas não consigo encontrar uma reserva para o senhor neste voo. As palavras não pareciam fazer sentido. Flutuaram no ar entre nós, sons sem significado contra o pano de fundo do barulho do aeroporto. Senti uma dúzia de pares de olhos da fila atrás de nós. Me virei para Marcelo, uma pergunta simples no meu rosto. Seu próprio rosto, aquele que eu tinha visto crescer de menino para homem, era uma parede em branco. Não me olhava nos olhos. De repente estava fascinado por um fio solto na manga da jaqueta. Marcelo, disse, minha voz calma, mas cortou o barulho como uma lâmina. Carla foi a primeira a reagir, um suspiro teatral e agudo. Meu Deus, sussurrou levando uma mão ao coração. Deve ter algum erro. Mas não havia erro. Podia ver na forma como os ombros do meu filho se tensaram, na maneira como se recusava a me olhar. A verdade estava parada bem ali na minha frente, mais feia que qualquer mentira que pudesse ter contado. Pai, murmurou Marcelo finalmente, ainda olhando aquele fio imaginário. Cara, sinto muito mesmo, as coisas estão loucas no trabalho, com as crianças e fazendo as malas. Finalmente levantou o olhar e seus olhos estavam cheios de um pedido de desculpas superficial e ensaiado. Acho que em toda essa confusão, eu esqueci de reservar sua passagem. A desculpa era tão fraca, tão insultante que mal se sustentava. 120 mil reais e ele esqueceu. Carla imediatamente pulou para seu papel de esposa solidária. Ai, amor, não se preocupa, disse tirando o celular com uma floritura. Vamos ver se conseguimos comprar uma passagem de última hora agora mesmo. Não pode ser tão caro assim, né? Seus dedos dançaram pela tela. A observei, uma atriz experiente, interpretando um papel que conhecia bem. Seu rosto afundou numa máscara de decepção profunda. Ai, Carlos, disse virando o telefone para mim como para provar seu ponto. Uma passagem de última hora custa quase 12 mil reais. E nem seria perto da gente. É um absurdo. Ali estavam, uma frente unida de pesar fingido. Ele, o filho esquecido. Ela, a consertadora impotente. Tinham praticado isso. O pensamento era tão frio e duro quanto o chão de mármore sob meus pés. Isso não era um erro. Era uma encenação. Marcelo deu um passo em minha direção, colocando uma mão no meu ombro. Parecia pesada, não com afeto, mas com o peso de seu desprezo. Olha, pai, disse baixando a voz para um sussurro conspiratório como se fôssemos uma equipe resolvendo um problema. O voo vai começar o embarque a qualquer momento. Não tem nada que possamos fazer agora. Apertou meu ombro. Por que você não pega um táxi e vai para casa, descansa um pouco? A gente se sente péssimo, juro. Vamos trazer a melhor lembrança da praia para você. Vai para casa. As palavras ecoaram no silêncio repentino da minha mente.
Ele estava me mandando embora como uma criança que tinha se comportado mal, como um inconveniente que precisava ser arrumado. Olhei além dele para meus netos, Lucas e Maia, que observavam com olhos confusos. Olhei para a bagagem nova que tinha pagado. Olhei para a vida que tinha dado ao meu filho. As oportunidades, o apoio, a rede de segurança financeira interminável. E em troca, ele me deu 2 palavras. Vai para casa. Não levantei a voz. Não discuti. Não dei a eles o drama que poderiam ter esperado. Simplesmente olhei para meu filho, segurei seu olhar por um longo momento e vi um estranho. Assenti devagar e deliberadamente. Tá bom, filho, disse, minha voz perfeitamente uniforme. Tenham um voo seguro. Me virei e caminhei sem olhar para trás. Pude sentir o suspiro coletivo de alívio às minhas costas. Pensaram que tinham ganhado. Pensaram que tinham se livrado de mim. Mas enquanto caminhava em direção à saída, meus passos não eram o arrastar de um velho derrotado. Eram os passos medidos e constantes de um artesão prestes a ir trabalhar. A cidade deslizou pela janela do táxi num borrão de tijolo e vidro. Ruas familiares parecendo estranhas e distantes. Peguei meu reflexo na janela sobreposto à paisagem em movimento. Por um momento, vi um estranho, um velho cansado com as luzes duras do aeroporto ainda gravadas ao redor dos olhos. Mas a sensação passou. O homem me olhando de volta não estava cansado. Estava acordado. Estava vendo as coisas com uma clareza que era tão aguda e dolorosa quanto um caco de vidro quebrado. Vai para casa. As palavras não eram mais um eco da voz do meu filho. Tinham se tornado minha própria ordem, uma declaração de missão. A pontada aguda e quente da traição tinha se desvanecido durante minha caminhada silenciosa para fora do terminal. Foi substituída por algo frio e pesado, algo sólido. Era a sensação de uma ferramenta se assentando na mão de um artesão. Isso não era a dor bagunçada e emocional de uma briga familiar. Era a geometria limpa e simples de um problema que precisava ser resolvido. Eles tinham feito um cálculo errado crítico. Viram um velho, uma carteira, uma relíquia para ser administrada e apaziguada. Tinham esquecido que estavam falando com o homem que construiu a casa onde cresceram, tijolo por tijolo. Pensaram que estavam jogando contra um peão que podiam sacrificar. Não tinham ideia de que estavam sentados do outro lado do tabuleiro do rei e acabavam de mandá-lo de volta ao seu castelo. A casa estava silenciosa, prendendo a respiração na luz da manhã. Tudo estava exatamente como tinha deixado 1 hora antes. Ainda assim, o espaço parecia completamente diferente. Eram as mesmas 4 paredes, os mesmos móveis que tinha construído, as mesmas fotos de uma família sorridente na lareira. Mas o vazio era novo. Era um espaço oco esculpido por uma traição que não tinha visto chegando. Caminhei para a sala e me sentei na poltrona perto da janela, aquela com o estampado floral que tinha desbotado de anos de luz solar. A cadeira dela, a cadeira da Rosa, e na tranquilidade, quase podia ouvir sua voz. Não com tristeza, mas com a sabedoria calma e conhecedora que sempre teve. Rosa via o mundo com olho de artista para detalhes. Notava as rachaduras finas nas coisas antes que se tornassem quebras. Anos atrás, depois que Marcelo tinha pedido um empréstimo significativo para um carro que não precisava, ela tinha se sentado comigo na varanda, vendo-o ir embora. Ele tem suas mãos, Carlos, tinha dito, seu olhar distante. Mas não tem sua paciência para a madeira. Só quer a mesa pronta. Não entendi completamente na época. Pensava que era só preocupação de mãe. Agora, sentado na cadeira dela, suas palavras eram claras como um sino. Ela também costumava dizer: dinheiro não muda uma pessoa, Carlos. Só os torna mais do que já são. E na minha dor, depois que se foi, tinha esquecido isso. Tinha confundido minha generosidade com amor, quando na realidade era só combustível para a fraqueza do meu filho, para o homem mimado que estava se tornando. A dor no meu peito não era só por mim, era por ela, pelo legado de trabalho duro e dignidade silenciosa que tínhamos construído juntos. Isso não era mais sobre um voo perdido. Era sobre as fundações do trabalho de nossas vidas. E eu não ficaria parado, vendo meu filho destruir tudo por um punhado de cinzas. Me levantei da cadeira dela, o calor do sol nas minhas costas. O caminho à frente não estava mais nebuloso de mágoa. Era uma linha reta e clara. Caminhei para meu escritório, o único cômodo da casa que era mais meu que nosso. As paredes eram forradas de livros sobre marcenaria e história, e o ar cheirava a serragem e papel velho. A mesa, uma peça sólida de carvalho escuro, foi a primeira coisa que construí para esta casa. Construí para durar. Passei minha mão sobre sua superfície lisa e fria, sentindo o grão da madeira sob minha palma. Esta era uma mesa para tomar decisões. Não precisava procurar um número. Sabia de cor.
Peguei o fone do telefone pesado e antiquado na mesa e disquei. Tocou 2 vezes antes de uma voz profissional e nítida atender. Escritório de advocacia David Chen. David, disse, minha voz firme. É o Carlos Silva. Houve uma pausa breve, então seu tom aqueceu ligeiramente. Senhor Silva, é bom ouvi-lo, embora eu tenha a sensação de que esta não é uma ligação social. Está tudo bem? Fui direto ao ponto. Preciso que tome ação imediata numa questão delicada, David. Quero que redija os documentos legais necessários para congelar temporariamente todo o acesso ao Trust Familiar Silva para meu filho Marcelo Silva, efetivo imediatamente. Pude ouvir o som fraco de digitação do outro lado da linha. Entendido, disse. Qual é a razão para a revisão? Uma reavaliação fundamental dos termos e beneficiários do Trust, disse sentindo as palavras sólidas e verdadeiras. Isso será suficiente por enquanto. Claro, David respondeu. Terei os documentos redigidos e arquivados dentro de 1 hora. Quando quer que eu envie a notificação oficial para o Marcelo? Esta era a parte crucial. Este era o movimento que importava. Quero que a notificação seja enviada para o endereço de e-mail principal dele nos próximos 5 minutos, disse. Ele está atualmente num voo para Búzios, estará no ar, inalcançável pelas próximas 6 horas. Quero que esse e-mail seja a primeira coisa que ele vê quando pousar e ligar o telefone. A linha ficou silenciosa por um momento. Sabia que David entendia tudo o que eu não estava dizendo. Entendia o timing, a estratégia, o propósito frio e duro. Considere feito, Sr. Silva, disse, sua voz não deixando espaço para dúvidas. Obrigado, David, respondi e coloquei o fone de volta no gancho gentilmente. Me sentei ali na mesa que tinha construído na casa que tinha pagado e imaginei um e-mail, um pequeno mensageiro digital silencioso começando sua jornada pelo país. Era o primeiro tijolo que colocaria nas novas fundações da minha vida. Enquanto me sentava na mesa, o tic-tac do relógio de pé no corredor era o único som. Era um ritmo que conhecia bem. Uma batida constante para uma casa cujo próprio coração tinha sido arrancado quando Rosa morreu. O plano que tinha posto em movimento não nasceu de um único momento de desrespeito num aeroporto. Foi forjado durante anos de traições menores, 1000 rachaduras minúsculas nas fundações da minha confiança. As memórias, aquelas que tinha empurrado para o lado, agora voltavam com perfeita clareza dolorosa. Lembrava de um almoço de domingo, apenas alguns meses depois do funeral. A casa ainda estava envolta num silêncio pesado, que tentávamos preencher com conversa sem sentido. Carla, com seu sorriso perfeito, tinha gesticulado em direção à vitrine de cerejeira polida no canto onde guardava minha coleção de relógios vintage. Carlos, tinha dito, sua voz pingando admiração. Toda vez que vejo esses, fico impressionada. Não são só relógios, são história. Expliquei que cada um marcava um marco. O primeiro contrato grande para o negócio, o ano que Marcelo nasceu, o 25º aniversário que compartilhei com Rosa. Cada um era um capítulo da minha vida comprado com suor e paciência. Foi quando Marcelo viu sua oportunidade. Se inclinou para a frente, colocando sua cara séria de negócios. Sabe, pai, eles estão só ali juntando poeira. São ativos, ativos subutilizados. Tem esse novo empreendimento que estou trabalhando, e causar a impressão certa é tudo. Se eu pudesse só pegar emprestado um dos mais impressionantes, só para algumas reuniões-chave, é sobre aproveitar o que temos para construir um futuro. Lembrei da maneira cuidadosa como escolheu suas palavras. Aproveitar ativos futuro. Eram palavras frias e vazias para descrever coisas que guardavam tanto do meu passado. Filho, disse, minha voz suave mas firme, estes não são para aproveitar, são para lembrar. Ficam aqui. A mudança foi imediata. O sorriso encantador desapareceu. Se recostou na cadeira, pegou o garfo e começou a empurrar a comida pelo prato. Um homem de 39 anos fazendo bico como uma criança a quem negaram um brinquedo. Tá bom, resmungou. Tanto faz, só estava tentando fazer algo de mim mesmo. Não me dirigiu outra palavra pelo resto da noite. Vi a ganância então, mal velada como ambição. Mas a dor é uma névoa. Borra as bordas das coisas. Me disse que ele era só impaciente. Me disse que não entendia. Mas agora sei. Entendia perfeitamente. Só não se importava. Se o incidente com os relógios foi uma bandeira vermelha, então a boutique online da Carla foi um incêndio florestal que tentei apagar com notas de R$ 100. Ela chamava de projeto de paixão. Uma coleção curada de lenços e joias com preços excessivos. Durou 6 meses. A primeira coisa que soube sobre seu fracasso foi uma ligação frenética do Marcelo. Ele a trouxe naquela noite. Era uma mestra da cenografia. Não usava maquiagem. Seus olhos estavam vermelhos e ela se sentou curvada no meu sofá, parecendo um pássaro frágil com uma asa quebrada.
As lágrimas foram perfeitamente cronometradas, rolando pelas bochechas enquanto Marcelo explicava como os fornecedores e empresas de cartão de crédito ligavam sem parar. Estou tão envergonhada, Carlos, sussurrou, sua voz rachando. Só queria construir algo meu. Nunca quis que isso acontecesse. Decepcionei o Marcelo. Sua atuação foi impecável. Torcia as mãos, se recusava a fazer contato visual, irradiava vergonha. Fiz o que pensei que um pai deveria fazer. Estava protegendo meu filho do estresse, da ruína potencial de suas finanças. Estava preservando a estabilidade da família. Escrevi um cheque para cobrir as dívidas dela. Um cheque de $200.000. O alívio que se espalhou pelo rosto dela foi bíblico. Me jogou os braços ao redor, soluçando de gratidão. Você é nosso salvador, Carlos, gritou no meu ombro. Vou te pagar de volta cada centavo, juro. Vou arrumar um segundo emprego. Vou fazer o que for preciso. Acreditei nela, ou melhor, escolhi acreditar. 3 dias depois, estava dirigindo pela parte boa da cidade a caminho da loja de ferragens. Parei no sinal vermelho e meus olhos se desviaram para as vitrines pristinas. E então a vi. Era Carla saindo de uma loja de bolsas de grife, um desses lugares onde as etiquetas de preço têm vírgulas. Não havia sinal do pássaro quebrado e frágil da minha sala. Estava radiante, triunfante, uma sacola de compras laranja brilhante numa mão e uma bolsa de couro nova e cara enfiada sob o outro braço. Estava rindo no telefone, um som despreocupado e alegre. O sinal ficou verde. O carro atrás de mim buzinou, segui dirigindo, mas a imagem estava gravada na minha mente. O rosto banhado em lágrimas da mulher que prometeu me pagar de volta, e o rosto sorridente da mulher que acabara de gastar um pedaço da minha generosidade num novo troféu. Não tinha atirado de uma crise. Só tinha pagado pelo próximo capítulo da irresponsabilidade dela. Os relógios foram um teste. A dívida de $200.000 da Carla foi um ensaio. Mas o verdadeiro alvo, o grande prêmio, sempre foi o Trust Familiar Silva. Rosa e eu o tínhamos estabelecido anos atrás. Não era só uma coleção de ações e títulos, era a soma de nossas vidas. Era o suor das nossas testas, a serragem nas nossas roupas, as noites tardias debruçados sobre livros contábeis e plantas, tudo destilado num único legado poderoso para nosso filho. Mas era destinado a ser exatamente isso, um legado. Algo para ele depois que eu fosse, uma fundação para o futuro da própria família dele. No último ano, no entanto, Marcelo tinha começado a tratá-lo como uma conta corrente que não conseguia acessar. As perguntas começaram sutilmente. Uma ligação aqui, uma pergunta casual durante o jantar ali. Ei, pai, começaria, sua voz leve e despreocupada. Estava falando com um planejador financeiro e ele disse que é sempre esperto conhecer os detalhes específicos. O trust é revogável ou irrevogável? Uma semana depois, outra pergunta. Tem alguma provisão para um desembolso antecipado? Sabe, para uma oportunidade de investimento importante uma vez na vida. Estava circulando como um tubarão, cutucando por fraquezas na gaiola. Cada vez tinha dado a mesma resposta. O trust é para seu futuro, filho, não para seu presente. Pensei que minha firmeza seria suficiente, estava errado. E enquanto me sentava ali no silêncio do meu escritório, as peças finais e feias se encaixaram no lugar. Era como olhar para uma série de pontos aleatórios e desconectados, e então ver subitamente a imagem aterrorizante que formavam. As perguntas persistentes sobre o trust. A proposta repentina e entusiasmada de férias familiares luxuosas em Búzios. A insistência de que eu pagasse tudo antecipadamente. O ato brutal final no aeroporto. Não era uma série de atos egoístas. Era uma única campanha coordenada. As férias de R$120.000 nunca foram sobre tempo em família. Era a isca. Era o custo de me levar a um lugar remoto e bonito, onde imaginavam que eu estaria relaxado, desprevenido e mais disposto a assinar papéis que lhes dariam acesso ao trabalho da minha vida. Me deixar no aeroporto não foi um erro. Era o plano B arrogante e desajeitado deles. Era o momento em que decidiram que mesmo se não conseguissem minha assinatura, ainda tinham direito às férias que eu tinha pagado. Era a prova definitiva. Não só queriam meu dinheiro, queriam que minha vida acabasse. Na manhã seguinte, vesti o terno que Rosa sempre dizia que me fazia parecer distinto. Juntei meus extratos bancários, imprimi alguns e-mails-chave e os coloquei numa velha pasta de couro que ela tinha me comprado para nosso 10º aniversário. Era uma pasta que tinha carregado contratos para trabalho honesto, para prédios que ainda ficavam fortes contra o vento. Agora, carregava a evidência de uma fundação que estava desmoronando. O escritório do David Chen ficava no 34º andar de um arranha-céu do centro, um mundo de vidro e aço que zumbia com ambição silenciosa. Era um homem jovem, afiado e impecavelmente vestido.
Mas seus olhos tinham uma inteligência calma de alma velha, em que eu confiava. Escutou sem interrupções, enquanto expus tudo na mesa de mogno polida dele. Não apresentei como o conto de aflição de um pai em luto. Apresentei como um caso. Falei do incidente com os relógios, estabelecendo uma linha base de direito adquirido. Expus os extratos financeiros, mostrando a transferência de 200 mil reais para cobrir as dívidas comerciais da Carla, colocando uma foto impressa que tinha encontrado na página de redes sociais dela ao lado. Uma imagem dela sorrindo, com a nova bolsa de grife postada 3 dias depois do resgate. David olhou para a foto, depois de volta para mim, sua expressão ilegível. O guiei através das perguntas persistentes recentes do Marcelo sobre o Trust. Contei palavra por palavra. Finalmente contei sobre o aeroporto. Minha voz nunca vacilou. Não estava ali por simpatia. Estava ali pelo conselho de um artesão sobre uma estrutura que estava falhando. Quando terminei, dobrei minhas mãos sobre minha pasta. Não estou aqui hoje por raiva, David, disse, minha voz baixa e firme. Estou aqui porque as fundações estão rachadas. As paredes de carga do respeito e confiança foram comprometidas. Antes que toda a casa desabe, preciso conhecer minhas opções para reforçar a estrutura. David se recostou na cadeira, batendo uma caneta contra um bloco legal. Senhor Silva, disse devagar. Pelo que me mostrou, isso não são só fundações rachadas. Isso é um padrão de exploração financeira e emocional consistente e deliberada. Reforços podem não ser suficientes. Tinha esperado que ele assentisse e começasse a falar sobre cláusulas legais, sobre adicionar emendas e estipulações ao trust. Em vez disso, David Chen largou a caneta e entrelaçou os dedos, seu olhar direto e sério. Senhor Silva, começou inclinando-se ligeiramente para a frente. Vamos falar claramente. Veio aqui falando sobre reforçar fundações rachadas. Mas o que um bom construtor faz, e você sabe isso melhor que eu, é determinar a causa da rachadura. E pelo que me contou, esta não é uma rachadura causada por tempo ou pressão. Esta é uma rachadura causada por veneno sendo misturado no concreto desde o início. A metáfora pairou no ar, crua e precisa. Se só adicionarmos salvaguardas e novas cláusulas ao trust existente, continuou, você está essencialmente colocando uma fechadura mais forte numa porta que seu filho e esposa provaram que estão dispostos a queimar. Passará o resto dos seus anos num estado de cerco permanente, constantemente defendendo suas decisões, sua competência, seu direito ao trabalho da sua própria vida. Um estado de cerco permanente. A frase me atingiu com a força de um golpe físico. Era exatamente no que minha vida tinha se tornado sem nem perceber. Uma batalha lenta e esgotante contra o direito adquirido. O que está propondo é defesa, disse David. Estou sugerindo que consideremos ofensiva. Não só protegemos os ativos, mudamos a natureza do próprio legado. Podemos reestruturar toda a sua herança de tal forma que se torne uma força para o bem, um testemunho público dos seus valores e da sua esposa. Uma estrutura que é legalmente fortificada e serve um propósito tão longe do alcance deles que não conseguem tocar, não conseguem corromper e não conseguem manipular. Olhei fixamente para ele. Tinha vindo ao escritório dele pensando em como barrar a porta para meu próprio filho. David estava sugerindo que eu demolisse a casa e construísse uma fortaleza no lugar, uma cujos portões se abrissem para o mundo inteiro, exceto para a pessoa que pensava que era seu direito de nascimento. Não estava só me oferecendo uma estratégia legal, estava me oferecendo paz. Olhei pela janela do escritório do David para a cidade espalhada lá embaixo. Tantos prédios, tantas vidas, todas construídas sobre fundações de um tipo ou outro. Pensei nas fundações fracas sobre as quais meu filho estava tentando construir sua vida. Fundações de direito adquirido e ganância. E então pensei num tipo diferente de fundação. Me virei de volta para David. Se importa se eu fizer uma ligação? Perguntei. Ele simplesmente gesticulou para que eu prosseguisse. Disquei para minha sobrinha Amanda, filha da minha irmã falecida. Atendeu no segundo toque, sua voz brilhante e cheia de energia. Tio Carlos, que bom te ouvir. Não havia pretensão na voz dela, nenhuma agenda escondida, só calor genuíno. Conversamos por alguns minutos sobre suas aulas, seus professores. Perguntei sobre o centro comunitário que estava projetando para seu projeto final. Sua voz se iluminou enquanto o descrevia, falando sobre madeira sustentável, luz natural, e criar um espaço que serviria a pessoas idosas do bairro. Estava falando sobre construir algo que duraria, algo que ajudaria pessoas. Não estava me pedindo nada. Estava compartilhando sua paixão. Você tem aquele fogo em você, disse, minha voz grossa de emoção, igualzinho à sua tia Rosa. Me conta uma coisa, menina.
Lembra do que ela costumava dizer que era a parte mais importante de qualquer estrutura? Quase pude ouvir seu sorriso através do telefone. A parte que você não consegue ver, disse sem um segundo de hesitação. O caráter do construtor. Fechei os olhos. Era isso, era a resposta. Você me deixa orgulhoso, Amanda, disse baixinho. Deixa ela orgulhosa. Terminei a ligação e coloquei meu telefone virado para baixo na mesa polida. Uma sensação profunda de paz se instalou sobre mim. O caminho não estava só claro agora. Estava iluminado. Olhei para David Chen e ele soube no momento em que viu meu rosto. O tempo para a deliberação tinha acabado. Vamos fazer, disse. Quero que comece o processo legal de dissolver completamente o Trust Familiar Silva. Então, no lugar dele, quero que estabeleça uma nova entidade. Vamos chamar de Fundação Rosa Silva. David pegou sua caneta, pronto para escrever. Sua única missão, continuei, cada palavra um tijolo sendo colocado no lugar, será fornecer bolsas de estudo completas de 4 anos para estudantes promissores que buscam graduação em arquitetura e design. E quando chegar a hora, quero que a primeira pessoa a receber a oferta do cargo de diretora executiva dessa fundação seja minha sobrinha, Amanda Silva. A 6 horas e 2.000 quilômetros de distância, o paraíso estava funcionando exatamente como anunciado. O ar que recebeu Marcelo e Carla quando saíram do aeroporto, com ar-condicionado, era um cobertor quente e fragante, com cheiro de sal e flores. O lobby do resort era ainda melhor. Era uma catedral ao ar livre de riqueza, com um teto altíssimo, plantas verdes exuberantes caindo em cascata pelas paredes e uma brisa suave carregando o som de um violão distante. Entregaram toalhas frescas e úmidas e copos de suco de abacaxi. Carla deixou escapar um suspiro pequeno de prazer puro e sem adulteração. É isso, amor, sussurrou para Marcelo, apertando seu braço. É assim que a vida deve ser. Marcelo, se sentindo expansivo e bem-sucedido, examinou a cena como um rei vendo seu novo domínio. Tinha conseguido. Tinha dado certo. Tirou o celular do bolso, pronto para postar a primeira foto nas redes sociais. Uma foto casual da piscina infinita com uma legenda tipo, finalmente um descanso muito necessário. Quando o telefone se conectou ao Wi-Fi do resort, uma cascata de notificações inundou a tela. Enterrado entre elas havia um e-mail com uma linha de assunto que fez seu estômago se contrair. Era do escritório de advocacia, David Chen. No balcão de recepção de mármore reluzente, a concierge, uma mulher bonita com uma flor no cabelo, deu um sorriso deslumbrante. Seja bem-vindo ao paraíso, senhor e senhora Silva. Só precisamos de um cartão de crédito para incidentais e a taxa do resort. Marcelo, ainda tentando processar o jargão legal no e-mail no telefone, entregou o cartão Platinum com uma floritura confiante. Era o cartão ligado ao Trust, aquele com o limite praticamente ilimitado. A concierge passou o cartão. Uma pequena carranca educada tocou seus lábios. Passou de novo. Sinto muito, senhor, disse, seu sorriso se apertando só uma fração. Parece que este cartão foi recusado. Marcelo encarou a palavra na tela. Recusado. Era um conceito alienígena para ele, uma palavra de uma língua diferente destinada a outras pessoas. Arrancou o cartão da concierge, seu rosto ficando vermelho profundo. Passa de novo, disparou. Deve ter algum problema com a máquina de vocês. A concierge, seu sorriso profissional agora soldado no lugar, passou de novo. Recusado. Não estava lá para ver, é claro, mas sentado na tranquilidade do meu escritório, pude imaginar a cena tão claramente como se estivesse sentado numa dessas poltronas de lobby superfaturadas. Pude ver o pânico começar a florescer nos olhos do meu filho, a forma como sua confiança se despedaçou como vidro barato. Pude ver Carla agarrando seu braço, suas unhas perfeitamente feitas, se cravando na manga dele. Sua voz um sussurro venenoso no ouvido dele. Meu telefone, sentado na mesa ao meu lado, acendeu com a primeira mensagem de texto. Era do Marcelo, uma tentativa de projetar controle. Pai, parece que tem um problema com o cartão. Provavelmente um alerta de fraude do banco. Pode ligar para eles quando tiver tempo? Li a mensagem e coloquei o telefone de volta. 10 minutos se passaram. Meu telefone vibrou de novo. Uma mensagem da Carla desta vez. A educação já estava se desgastando. Carlos, eles não vão dar a chave do quarto. As crianças estão cansadas e irritadas, você precisa resolver isso. Continuei lendo meu livro. As ligações começaram logo depois. Primeiro Marcelo. Vi seu nome piscar na tela. Deixei tocar até ir para o correio de voz. 1 minuto depois, ligou de novo. Ignorei. Então o nome da Carla apareceu, uma presença furiosa vibrando na madeira polida. Depois Marcelo de novo. Era um ritmo de tambor digital frenético de direito adquirido se transformando em medo.
As mensagens se tornaram uma torrente de pânico cru e acusação. Por que você não atende? Atende o telefone. Você fez isso de propósito? Isso é algum tipo de piada doentia? E finalmente, aquela que sabia que era pura Carla. Sua raiva sem filtro. Como você pôde fazer isso com a gente, com seus próprios netos? Você é um velho cruel e egoísta. Você nos abandonou. Era fascinante mesmo. Todas as camadas de charme e sofisticação que usavam, como roupas caras, estavam sendo arrancadas. Uma ligação perdida por vez. Por baixo de tudo estava o terror cru e feio de duas pessoas que acabaram de perceber que o banco que tinham roubado a vida inteira finalmente fechara silenciosamente suas portas. De volta à minha casa, não havia caos. Havia só o aroma de óleo de limão e o roce silencioso de um pano macio sobre madeira velha. Estava na minha oficina, o lugar onde sempre fazia sentido do mundo, construindo coisas. Nas minhas mãos havia uma pequena mesa de 3 pernas que tinha feito para Rosa no nosso primeiro aniversário. Sua superfície tinha embaçado com os anos, estava trazendo de volta seu brilho. Na bancada, meu telefone estava tendo um ataque digital. Vibraria violentamente, deslizando pela superfície de carvalho marcada, a tela acendendo com seus nomes um após o outro. Marcelo, Carla, Marcelo de novo. Era um pulso frenético de desespero, tentando invadir meu santuário. Não o silenciei, deixei tocar. A cada passada do pano, dava uma olhada na tela. O número de ligações perdidas subia. 10, 27, 54. Cada vibração era uma exigência. Cada toque não atendido era uma acusação. Mas não estavam ligando para o pai deles. Estavam ligando para o banqueiro. Não estavam preocupados com meu bem-estar, estavam aterrorizados com o acesso deles, e diante do colapso deles, senti uma calma profunda e inabalável. Não estava os punindo. Estava ensinando uma lição numa linguagem que finalmente poderiam entender. Estava ensinando o significado da palavra consequência. O grão vermelho profundo da cerejeira começou a brilhar sob minha mão, sua luz interior retornando. Estava restaurando a ordem. Era só isso. Levou 3 dias para voltarem de Búzios. 3 dias de voos econômicos cancelados, conexões longas, e a humilhação lenta e moedora do exílio auto-infligido. Soube no momento em que chegaram. O som da porta do carro batendo tinha uma fúria particular, e os passos na minha varanda eram pesados de indignação. Não bateram. Martelaram a porta. Abri e olhei para eles. O paraíso não tinha sido gentil, pareciam que tinham naufragado. O conjunto de linho cor creme caro da Carla estava amassado e manchado. Seu rosto, sob um bronzeado desbotado e manchado, era uma máscara de raiva exausta. Marcelo parecia um fantasma. O homem sorridente e confiante que tinha visto pela última vez no aeroporto tinha ido embora, substituído por um estranho de olhos fundos, com círculos escuros sob os olhos e uma mandíbula cerrada de ressentimento. Tinham vindo prontos para uma briga, transbordando de discursos que sem dúvida tinham ensaiado no voo longo de volta. Me empurraram para dentro da entrada, prontos para soltar sua tempestade. E então pararam. Pararam abruptamente, suas bocas meio abertas. Estavam olhando para a sala, onde David Chen sentava calmamente, na poltrona oposta à minha. Não estava olhando para eles. Estava olhando para a pasta de couro que descansava no colo. A armadilha tinha sido armada, e eles tinham caminhado direto para ela. Tinham vindo esperando encurralar um velho solitário. Encontraram um juiz e seu conselho esperando que os procedimentos começassem. O momento de choque durou só uma batida antes de azedar em raiva gaguejante. Foi Marcelo quem encontrou sua voz primeiro, uma voz apertada com um senso de ferida pessoal profunda. "O que é isso?" exigiu, gesticulando selvagemente entre mim e David Chen. "Você não atende minhas ligações. Congela minhas contas, nos abandona no meio do oceano com seus netos, e agora tem seu advogado aqui. Que tipo de jogo doentio e distorcido você está jogando?" Deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de incredulidade. "Estávamos preocupados com você. Achamos que algo tinha acontecido. Ligamos e você só nos ignorou. Por quê? Por causa de um erro simples e honesto com passagem de avião? Um erro que nos sentimos péssimos." Carla, recuperando a compostura, se moveu para o lado dele, interpretando o papel da mãe injustiçada. "Foi a experiência mais humilhante das nossas vidas, Carlos", disse, sua voz tremendo com emoção ensaiada. "Ser tratados como criminosos naquele resort, ter que explicar para nossos filhos por que tivemos que dormir no chão de um aeroporto. Você tem ideia do que os fez passar? Do que nos fez passar? Tudo porque seus sentimentos ficaram um pouquinho machucados." Lá estavam, uma frente unida de indignação, tecendo uma narrativa onde eram as vítimas, os heróis sem culpa de uma história na qual eu era o vilão cruel e imprevisível.
Pintaram um quadro de férias familiares amorosas descarriladas pelo capricho inexplicável de um velho amargo. Era uma atuação magistral, mas era exatamente isso. Uma atuação. E eu já tinha lido o roteiro. Simplesmente me sentei ali, minhas mãos descansando nos joelhos, e os deixei falar. Deixei a tempestade de acusações se quebrar contra a parede do meu silêncio. Deixei as últimas acusações deles desaparecerem no silêncio pesado da sala. Não me mexi. Só esperei até ter certeza de que tinham esgotado seu suprimento de indignação justa. Então falei. Minha voz não mais alta que uma conversa normal, mas cortou a tensão como uma navalha. Terminaram? A pergunta pairou no ar, não esperando resposta. Marcelo abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Virei minha cabeça ligeiramente em direção ao David Chen. Sem uma palavra, ele pegou a pasta de couro do colo e a deslizou pela superfície polida da mesa de centro. Parou diretamente na minha frente. O som foi suave, mas pareceu ecoar na sala silenciosa. Abri. Vocês parecem estar sob a impressão, comecei, meus olhos no meu filho, de que isso é sobre uma passagem de avião esquecida. Tirei o primeiro documento. Era um extrato bancário. O coloquei gentilmente na mesa entre nós. Vamos falar sobre isso em vez disso. Esta é uma transferência de 200 mil dólares feita da minha conta poupança para a de vocês para cobrir as dívidas do negócio falido da Carla. Então olhei para Carla, cujo rosto tinha ficado rígido. Da pasta, tirei a impressão brilhante da postagem dela nas redes sociais. A coloquei ao lado do extrato bancário. Era a foto dela sorrindo, segurando a nova bolsa de grife. E isto, disse, é um cartão de agradecimento de 8 mil reais comprado 3 dias depois. Sua mandíbula se contraiu, mas não disse nada. Voltei a alcançar a pasta. É claro, esta foi só a maior retirada. Comecei a tirar mais papéis, cheques cancelados, extratos de cartão de crédito que tinha pagado. Cada um coloquei na mesa, criando lentamente um mosaico das vidas financeiras deles, um rastro de papel da dependência deles. Aqui estão os 40 mil reais para a entrada do carro de vocês. Aqui estão os 20 mil reais para cobrir os impostos prediais do ano passado. E aqui, disse deixando uma pilha grossa de recibos cair na mesa, estão as incontáveis transações menores. Jantares, roupas para as crianças, mensalidade do clube. Olharam para a pilha crescente de papel, seus rostos drenando de toda a cor. A raiva justa tinha ido embora, substituída pelo pavor pálido e ceroso de pessoas que tinham sido pegas. Vocês chamam o aeroporto de erro simples, disse, minha voz baixando ainda mais. Eu chamo de a retirada arrogante final de um banco que vocês estiveram esvaziando sistematicamente por 5 anos. Deixei o peso dessa declaração final se assentar na sala. Os observei, meu filho e sua esposa, seus olhos pulando entre os papéis na mesa e meu rosto, procurando uma saída, uma brecha, um jeito de girar essa história de volta a favor deles. Mas não havia. Dei um pequeno aceno quase imperceptível para David Chen. Só tem mais uma coisa, disse minha voz tranquila. Vocês chamam o aeroporto de erro, mas erros não são planejados, são? David Chen alcançou a pasta e tirou uma única folha de papel. Era um e-mail impresso. Levantou. Esta é uma cópia ordenada pelo tribunal de um e-mail enviado de Marcelo Silva para Carla Silva uma semana antes da viagem. Disse, sua voz um instrumento neutro e desapaixonado dos fatos. A linha de assunto diz, o plano de pagamento do velho em Búzios. Carla fez um som pequeno e estrangulado no fundo da garganta. Marcelo parecia como se tivesse levado um tiro. David continuou lendo diretamente da página. O corpo do e-mail diz em parte, uma vez que levarmos ele para o resort, relaxado e com umas doses nele, vai estar muito mais disposto a assinar os papéis de desembolso. Os 120k são um preço alto, mas o pagamento do trust vai valer a pena. As palavras caíram na sala e detonaram. A cor não só drenou dos rostos deles, fugiu, deixando para trás um cinza translúcido e ceroso. As máscaras de indignação que tinham usado tão orgulhosamente não só racharam. Viraram pó, revelando a ganância crua e trêmula por baixo. Não havia mais palavras, não havia mais mentiras. Havia só a verdade feia e nua, exposta na mesa de centro entre nós. Por muito tempo, ninguém se mexeu. O único som na sala era o tic-tac do relógio de pé, cada tique marcando 1 segundo da realidade nova e permanentemente alterada deles. A pilha de papéis na mesa de centro não era mais só evidência. Era uma lápide marcando a morte das ilusões deles. Carla foi a primeira a se mexer. Se levantou do sofá devagar, como uma mulher velha, seu movimento rígido e frágil. Não olhou para mim. Não olhou para o marido. Olhou para a porta da frente como se fosse uma margem distante para a qual tinha que nadar.
Marcelo permaneceu de pé, congelado, seus olhos fixos na impressão do e-mail. Parecia esvaziado, a estrutura de um prédio, depois que um incêndio consumiu tudo inflamável dentro. Finalmente, levantou a cabeça e seus olhos encontraram os meus. Não vi desculpa neles. Não vi remorso. Vi só a ruína vasta e vazia de um homem que tinha apostado toda a sua vida numa única mão perdedora. Então se virou e seguiu sua esposa. Não disse uma palavra. Não disse para saírem. Não havia necessidade. A verdade agora era a proprietária desta casa e já os tinha despejado. Escutei seus passos recuando. Ouvi a porta da frente abrir e então ouvi fechar. Não foi uma batida. Foi um clique suave e final. Não havia triunfo em mim. Nenhuma onda satisfatória de vitória. Só a paz pesada e profunda de uma tempestade que finalmente passou, deixando uma clareza silenciosa e devastadora em sua esteira. A ordem tinha sido restaurada. Algumas semanas passaram numa tranquilidade que era profunda e restauradora. O silêncio do meu filho não era mais uma arma contra mim, mas uma consequência com a qual ele tinha que viver. Durante esse tempo, David Chen e eu estivemos ocupados. Não estávamos derrubando, estávamos construindo. Me encontrei com Amanda numa pequena cafeteria ensolarada do centro, o tipo de lugar que cheirava a café torrado e pão fresco. Ela estava radiante, cheia da energia fácil da juventude e propósito. Entre nós, na pequena mesa de madeira, coloquei uma nova pasta. Esta era de um azul profundo e esperançoso. Te pedi para vir aqui hoje. Comecei deslizando a pasta em direção a ela, porque queria te mostrar os planos do meu próximo projeto. Ela abriu. Sua testa se franziu em confusão. Então seus olhos se alargaram, enquanto lia a primeira página. A vi traçar as palavras com o dedo. Fundação Rosa Silva. Contei tudo para ela. Contei sobre a missão de financiar a educação de jovens designers e arquitetos talentosos. Disse que estava construída sobre a ideia que sua tia Rosa sempre prezou. Que a coisa mais bonita que uma pessoa podia construir era uma porta para outra pessoa passar. As lágrimas que se formaram nos olhos dela não eram como as que tinha visto na minha sala semanas antes. Essas não eram as lágrimas de uma atriz. Eram tranquilas, genuínas e cheias de um entendimento profundo. Tio Carlos, sussurrou, sua voz grossa de emoção. Isso é tudo que ela era. Tudo que vocês dois construíram. Estendi a mão pela mesa e coloquei minha mão sobre a dela. Uma fundação precisa de um guardião forte, Amanda. Alguém com visão e integridade. Alguém que entenda que o caráter do construtor é a parte mais importante da estrutura. Deixei minhas palavras se assentarem. Quando você se formar, disse. Quero que seja a primeira diretora. Não estou te oferecendo um emprego. Estou te confiando um legado. Nos olhos dela, não vi o brilho faminto de uma oportunista. Vi a luz constante e brilhante de uma construtora pronta para começar a trabalhar. Estou de volta na minha oficina agora. A casa está silenciosa, mas é um tipo diferente de silêncio de antes. Não é o silêncio pesado da ausência, mas o silêncio limpo e quieto da paz. Por anos, pensei que meu legado era um número numa conta bancária, uma rede de segurança que estava construindo para meu filho. Percebi que você não pode construir uma rede de segurança para alguém que está determinado a cortar as cordas. Meu filho e sua esposa viram o trabalho da minha vida como um cofre para ser arrombado. Nunca entenderam que seu verdadeiro valor não estava no dinheiro, mas na dignidade do próprio trabalho. Queriam a mesa pronta, mas desprezaram a madeira, as ferramentas, as mãos calejadas que a moldaram. Um legado verdadeiro não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa dentro das pessoas. A Fundação Rosa Silva, uma estrutura que construirá oportunidades para outros, isso é um legado. O que meu filho queria era só uma herança. E finalmente, aprendi a diferença. Quanto a mim, meu trabalho ainda não terminou. Estou planejando uma viagem, uma de verdade desta vez, não para um resort estéril, mas para a costa da Bahia, para ver as praias e lugares onde minha própria história começou há muito tempo. Passei toda a minha vida construindo uma casa. Agora é hora de ver de onde veio o lar. Não fiz nada disso por vingança. Fiz pela coisa que não tem preço. Fiz pelo meu próprio autorrespeito, porque dignidade é a única casa que você deve construir para si mesmo, e você nunca, jamais, deve dar as chaves para outra pessoa. Esta história nunca foi realmente sobre dinheiro. Foi sobre a erosão lenta e silenciosa do respeito que pode acontecer quando o amor não é guardado por limites. Por anos, acreditei que meu papel como pai era ser uma rede de segurança, prover sem questionar. Aprendi da maneira mais dura possível que generosidade sem respeito é simplesmente combustível para a ganância. Um legado familiar verdadeiro não é um cofre para ser herdado, mas um padrão de dignidade para ser mantido.
Proteger sua paz e sua autoestima não é um ato egoísta. É o trabalho mais vital e necessário que você jamais fará.